Bom, pessoal, hoje dia 9 de abril, né? Vou fazer aqui meu diário de trade do último dia operacional, que foi na quinta-feira, né? Como a gente estava, né? Finalizando hoje a Semana Santa. Então teríamos pregão só até quinta-feira. Optei por deixar para fazer junto com a revisão semanal. Beleza? Aqui de início, eu fiz três operações no dólar, certo? Dólar bem direcional. Até a hora do almoço, né? Depois ele já entrou no clima do feriado. Da mesma forma o índice, só que o índice teve apenas dois movimentos, três movimentos no máximo, certo? Mas vamos iniciar aqui, ó, pelo dolinha. O Fibo que eu tinha na tela, além desse Fibo roxo, era a máxima com a mínima do dia anterior. Foi esse Fibo aqui, ó. Beleza? E onde, né? Ó, de baixa e eu tinha esse outro Fibo aqui, ó. Perfeito. Vou colocar aqui. Vou botar a tela cheia, né? Pra ficar mais visível. Ó, deixa eu tirar esse dia. Movimentação aqui. Ó, perfeito. Então, o dólar fechou testando 61,8 desse último movimento de alta. Certo? Desse movimento para baixo. Corrigiu até o 7640 desse movimento de baixo. Depois voltou e corrigiu até 61,8 desse movimento corretivo, né? Temos a possibilidade dele fazer um topo mais baixo e vir buscar essa mínima, seguindo o que? O movimento macro, né? Impulsão, correção, impulsão novamente, né? Ou temos a possibilidade dele falhar no rompimento dessa mínima aqui, né? Da região de 50% aqui. Seria uma falha de fundo, né? Então ele iniciar o movimento, talvez até de reversão, buscando essa máxima aqui. Mas para isso ele teria que vencer esse topinho aqui, beleza? Então, ó, ele abre já, né, dando continuidade a esse movimento aqui, a esse candle que fechou no pregão anterior, né? Então eu fiz uma comprinha aqui, fui jolinado, né? O stop não estava técnico, depois eu fui observar, mas foi um stop minúsculo, né? Um stopzinho aqui na ponta compradora, não pensei em vender dólar, certo? É por conta da região da abertura, beleza? Tínhamos uma média de 200 flat, uma 50 flat, né? Então o mercado poderia trabalhar essas extremidades, beleza? Então, uma comprinha aqui com stopzinho, né? Depois o mercado, né, mostra realmente que ele quer dar continuidade a esse movimento, dá uma barra de impulsão, né? Essa barra elefante, não ficou tão interessante por conta desse pavio, porém na minha visão esse pavio, né, não conseguiu fechar acima da 50. Nos tempos gráficos menores, nos 2 minutos, aí tá montando uma estrutura de rompimento dessa média móvel de 50, né? Então fiz uma compra nesse doji com stop aqui abaixo. O mercado chegou até bem perto, mas não chegou a estopar, certo? E o alvo dessa operação seria, né, a média móvel de 200. Tinha alvo mais em cima? Tinha. O alvo ideal dessa operação, né, pelo 15 minutos, tínhamos aqui um pivôzinho de alta, certo? Com máxima do dia anterior e com retração de 7640 macro, né? Temos quatro confluências nessa região aqui para buscar alvo, certo? Porém, tem por sair nessa média móvel de 200, beleza? Depois, né, o DI estava pesando bastante, né? O dólar continuava o seu movimento altista. O mercado vem fazer um pullback de pós-rompimento nessa média móvel de 200 e acaba deixando essa barra elefante. Pelos 2 minutos, né? O índice estava pesando forte. Pelos 2 minutos, eu consegui pegar uma comprinha exatamente nesse rompimento aqui, né? Para mim não foi tão interessante, que eu preferia, certo? Que essa média de 20 estivesse um pouco mais perto, ou esse pullback tivesse ido até a VWAP, né? Que seria uma troca de polaridade, mais PC na média móvel de 20. Porém, pelos 2 minutos ficou interessante o cenário, fiz a comprinha aqui, buscando a máxima do dia. Porém, acabei saindo aqui em cima por conta que eu já
faltava um valorzinho para fechamento e não quis me expor ao risco, beleza? Então essas foram as operações que eu fiz. Essa é uma operação no Lois, né? Uma violinada, outra no gain e outra no gain, beleza? Pensando agora na ponta vendedora, né? Eu venderia com certeza nesse candle aqui. Por que você venderia nesse candle contra essa média móvel de 200? Ó, a gente pode observar o que? Temos a média móvel de 200 descendente. Temos quem opera com fluência, não necessariamente é uma direção para o mercado, mas tínhamos as taxas de juros, né? O DI pesando, caindo mais de 1%, e tínhamos o dólar trabalhando no cenário positivo, beleza? Então eu buscaria o que? Eu buscaria uma correção desse movimento de alta, beleza? Vou até apagar as retrações do anterior, vou colocar as retrações do dia. Seria máximo com a mínima. Eu vou considerar a mínima esse candle do fechamento do pregão anterior, né? Porque aqui é o único movimento, beleza? Então o mercado falha fundo falha topo, né? Pela segunda vez em retração de 7640, primeiro alvo de Fibo, máximo do dia anterior. O mercado vem, rompe as médias, né? Com força, uma barra de ignição, né? De continuidade do movimento, barra de força, e deixa um candle de retomada. Esse candle era um candle positivo. Ele chegou a engolfar essa barra anterior, porém ele voltou e deixou essa cauda. Que o que foi isso? Isso foi um pullback de pós-rompimento na 20, né? E o candle seguinte virou a média móvel de 20 para baixo e a 9 já tinha passado para baixo da 20, beleza? Então aqui seria uma vendinha clara, certo? O stopzinho de 7 pontos, né? Buscando, como falei, no dólar eu gosto de buscar o 61.8, né? 7 pontos para buscar praticamente 17 pontos, né? O mercado foi em linha reta, pagou 12 pontos, né? Mas deixou até uma estruturazinha para mover o stop. Mas sabíamos que aqui era uma região de mínima semanal, certo? Uma região de suporte interessante. Não seria errado se a gente optasse por sair desse trade nessa média móvel de 50, né? Chegou a pagar quase 2 para 1 do risco, né? 6 pontos e meio aqui, né? 7 pontos, 6 pontos e meio. O mercado chegou a pagar 12 pontos e meio, beleza? Mas quem optou por segurar a operação, né? O mercado foi lá e buscou 61, só que perdeu liquidez, né? A parte da tarde, numa região muito complicada, né? Vou até tirar essas médias aqui para a gente poder ver mais como o preço trabalhou, beleza? Veio up flat na parte da tarde, né? Tínhamos essa oportunidade de venda. E outra oportunidade interessante, né? Eu vi aqui, foi aqui, né? Por quê? Aqui a gente tem o que? De forma mais clara. A gente tem uma troca de polaridade nessa região. Ó. O mercado veio, voltou, testou, deixou esse padrãozinho de candle aqui. A venda seria na perca dessa mínima, certo? Com um stop baratinho aqui em cima. O stop não chegou nem a 5 pontos, 3 pontos e meio. Buscando quem? A gente poderia trabalhar com os alvos desse topo duplo, ou como a gente já vinha pensando aqui em cima, a retração de 61.8, né? Caso ele já testou a retração de 50, como ele não conseguiu trabalhar acima da VWAP, né? A gente poderia buscar esses alvos, mesmo que na parte da tarde demorasse bem mais do que o normal, beleza? Mas caso a gente trabalhasse com os alvos desse topinho duplo aqui, vou pegar essa máxima com essa mínima aqui pra gente ver. Ó, o mercado travou o segundo alvo. Que legal. Não tinha traçado antes. Falei, quando tem esse movimento direcional, eu gosto de trabalhar não vamos considerar esse pavio não. Eu gosto de trabalhar com as retrações como alvo, beleza? Mas o mercado praticamente cravou o segundo alvo, né? Tínhamos essa região e eu não esperaria cravar esse segundo alvo, né? Tendo essa retração no 61.8 aqui embaixo, né? Então, depois de 80 horas, o mercado pagou 15 pontos, mas para um stop de 3 pontos e meio, né? Logo já dá uma pancada aqui, ó, já paga 2 para 1 do risco, né? Volta até deixa esse candlezão que chega a ameaçar, né? Depois de ver uma barra dessa aqui, a gente quer até pensar que vai estopar. É uma barra interessante, porém o mercado perdeu força nessa VWAP, beleza? Se a gente trabalhasse com a retração desse movimento de baixo, aquele que chegou até na retração de 38,
a retração de 50, não é tão relevante. A retração de 50%. A gente pega esse movimentozinho de baixo, ó, pegando a retração de 50, pega esse movimento de baixo, com troca de polaridade, vou colocar as médias agora, com a 20 descendente, a 9 brigada, né? Estava aqui uma faixa de Gaza. Faixa de Gaza. Eu não diria até nem que seria uma trap zone, né? Porque a 200 estava descendente e a 20 também estava descendente. Só que o ideal mesmo seria trabalhar abaixo da 200, beleza? Nessa estrutura aqui, ele estava brigando com a 20 do 15 minutos, beleza? Mas não vamos, né, perder muito tempo aqui. O dólar está de ressaca já. Não quis trabalhar, beleza? Mas foi alguns bons movimentos. Deixei o diazinho bem positivo. E, né, o que eu queria comentar é que a minha meta foi praticamente batida no índice e não no dólar, né? Eu vou já mostrar para vocês aqui qual foi a operação que eu fiz no índice, né? Mas se a gente for analisar a semana, né, de uma forma direta, o dólar, né, trabalhou para romper, né, esse fundo semanal, essa retração essa região dos 5080. Observe que o mercado trabalhou acima, conseguiu romper, voltou para cima, abriu abaixo, ó, 2 dias seguidos o mercado abriu com gap de baixa, buscando o que? Trabalhar abaixo dessa região, e não conseguiu. Porém, aqui na quarta-feira, ele abre um gapzinho de alta, né? Que eu falei que foi um dia de stop para mim, um dia de viés. Porém, a diferença aqui nesses dias é que tínhamos as médias, todas as médias envelopando o movimento baixista, né? Até viu a questão lá do PMI dos Estados Unidos, o mercado conseguiu romper essa região, conseguiu romper, veio buscar aqui 5,031, não chegou a buscar a mínima macro, que seria no 5,20, né? Mas logo em seguida já devolveu todo o movimento, né? E na quinta-feira, último dia operacional, bem semelhante a esses dias, abriu com gap de baixa, né? E buscou trabalhar acima dessa região. A diferença é que o mercado conseguiu, olha só, ele conseguiu fechar praticamente no preço. Brigou para perder essa região, mas no leilão ele veio agredir novamente essa região. Beleza? Né? Para amanhã aqui, ó, eu vou pegar a máxima com a mínima de quinta-feira. O mercado buscou a retração do 61.8, ó, com a retração do 61.8, certo? Tem a possibilidade disso aqui ser o quê? Ser uma bandeirinha, né? Seria o macho, que seria a bandeira. Ele iria buscar o que, Luan? Ó, esse movimento de baixa, né? Poderia vir buscar esse 61.8 aqui, né? Esse movimento aqui, né? Vamos agora analisar numa ótica. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui nesse gráfico. Ó, tenho. Olha no 15 minutos. Todo esse movimento baixista no dólar, ó, não teve nenhuma correção. A parada do preço, né? Possível acumulação ou distribuição. Nesse caso aqui seria acumulação, né? A gente ia buscar uma correção aqui em cima. O mercado não corrigiu nem até a primeira retração. Que seria aqui, né, onde está marcado essa região de briga com essa mínima semanal nos 5,150. O dólar fechou no 5,78, né? Então, até a primeira retração de todo esse movimento de baixa, né? O dólar tem praticamente, deixa eu ver se eu consigo arrastar aqui. Praticamente 80 pontos, né? Só que temos essa média móvel de 200 trabalhando aqui acima. Na mesma ótica do diário, aqui a gente já tem a exponencial trabalhando acima da aritmética. Então já está precificando uma possível correção mais profunda do mercado, né? Não vou analisar divergências aqui nesse gráfico, né? Vamos para o semanal. Olha aqui, ó. Quando tem rolagem, não gosto muito de trabalhar com dólar, mas ó, ficou brigando. Na semana foi esses 4 dias aqui, ficou brigando para perder essa região, chegou a perder, né? Mas acabou devolvendo. Beleza? Mas se fôssemos analisar somente padrão de Keno, né? Caso perder essa mínima, o mercado pode vir buscar essa região. Semanal.
Só que eu vou marcar o que aqui? Tem essa máxima com essa mínima, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar assim. Esse aqui é um movimento, é só um movimento, ó. Tá no diário, ó. É um único movimento, beleza? Mas eu ainda vou colocar, aqui. Vou colocar só pra gente ver, porque se é um doji, né? Trabalhar aqui, vamos no diário. Ó. Pegando quem? Tô pegando essa mínima aqui, com essa máxima aqui. O mercado buscou quem? 7.640 semanal, ó. A gente não pode discriminar, né? Descartar. Eu vou apagar esse semanal. Vou marcar só essa mínima, porque eu já tenho esse time em roxo. Beleza? Vou marcar aqui. Planejamento semanal aqui. Vai demorar um pouco mais o vídeo, mas não tem problema. Direita. Tá. Mínima. Mínima. Semanal. Colocar vermelha. Tadinho para não misturar. Vou apagar essa retração. Perfeito. Aqui o semanal. Pensei que não daria para trabalhar o movimento, né? Olhando só pelo doji. Mas deu certo ainda. Movimento aqui. O mercado buscou 7.640. 7.640 do semanal e 7.640 máximo. E tem uma região bem forte aqui pro dólar romper. Beleza. Ficou bem interessante. Caso a gente trabalhar aqui nessas regiões, eu tenho essa retração em púrpura. E ainda tem aquela retração do 15 minutos. Que está no outro gráfico aqui. No diário. Tipo diário. Diário, um dólar cheio. A gente já tinha visto no mini ali. Mas o dólar que aconteceu. Todo esse movimento de baixo. A gente esperando um movimento corretivo. Deixou um padrão que talvez venha testar novamente essa região de mínimas. Por isso que o viés me atrapalhou naquele dia. Pode atrapalhar, que a gente pode pensar compra, compra, compra. Mas o mercado pode testar novamente essa região. E até, eu queria que ele viesse no 5,20. Porque no 5,20 eu tenho, além de ter o terceiro alvo, desse pivôzão de baixo aqui, desse topo duplo, a gente tem essa região de suporte, com mais de 4 confluências de suporte, certo? Então seria bem interessante que o dólar viesse testar essa região, beleza? Então o dólar fechou aqui, entregou mais um movimentozinho para baixo, brigou, mas tem a possibilidade de vir buscar essa região. Isso está esticado? Está esticado, né? Nenhum movimento corretivo, nenhuma troca de polaridade. Esse candle aqui chegou a brigar, né? Chegou a vir buscar essa máxima, depois devolveu todo o movimento e veio perder mínimo, né? A gente não tem uma estrutura de troca de polaridade, né? Nem até a média móvel de 9 ele não foi. Beleza? Então, cuidado com o viés, né? Vamos olhar agora o índice. Então, de forma mais breve, não opero bem. Não gosto de operar o índice, não opero muito, né? Mas, ó, pancada para baixo na quarta-feira, né? Pancada para baixo, o mercado veio buscar correção, né? Buscou 50% e iniciou, né, um processo de talvez impulsando o movimento novamente. Porém, a média móvel de 50 segurou o movimento, né? Ó, média móvel de 50 segurou, o mercado abriu na quinta-feira sem gap, certo? Sem gap, brigando aqui aonde? Na faixa de Gaza. Além de ser faixa de Gaza, é retração de 50 de todo esse movimento de alta, né? Retração de 50 de todo esse movimento de alta, certo? Uma região que já tinha segurado o mercado antes, beleza? Então era uma região difícil, certo? Uma região difícil do mercado trabalhar. Já tinha vindo buscar o 61.8. Então, o mercado montou essa estruturazinha aqui, né? Que na minha concepção eu enxerguei, né? Uma bandeirinha e teve essa falha de mínima. Falhou mínima. Beleza, Luan. O que você faria aqui? Se estivesse atento ao cenário, né, daria para pegar uma compra aqui, mas seria bem agressivo. Diante de que
toda essa briga nessa região. 200 aqui acima. Beleza? Mas, né, o mercado vem, não sei se foi notícia. Foi notícia, se ela estava falando. Mas ele vem de forma bem agressiva e entrega 800 pontos para cima. Chega aonde? É um tal pulo do gato. Chegou, ó. Retração 61.8 desse movimento de baixa, né? Mais média móvel de 200, mais VWAP semanal, mais média móvel de 400 períodos, mais, né? Vocês nem puxar o gráfico muito, a gente já tá vendo aqui como essa região é. Ó, se eu consigo diminuir aqui um pouquinho aqui. Mais uma troca de polaridade nessa região. Se a gente considerar essa mínima aqui, fica mais legal, né? Seria essa região que segurou o preço na abertura de ontem, que é essa mínima aqui, ó. Essa mínima aqui, né? É esse gap aqui, beleza? Uma troca de polaridade desse fundo, certo? Mais retração de 7640, média de 200, VWAP semanal e média móvel de 400. Além de ser retração de 61.8 semanal, mais essa mínima do semanal. Que essa região eu já marquei faz bastante tempo. O mercado vem brigando, ó. Sempre com dificuldade de romper, ó, aqui, ó. Essa região, beleza? Então, pelos 2 minutos, vou fazer questão de colocar nos 2 minutos pra gente ver. Ó, eu peguei, né, uma vendinha aqui. Acho que peguei aqui, eu peguei um pouco esticado. Vendi aqui uns 5 minutos. E nesse candle, agressivo sim. Mas olha onde tava a média móvel de novo. Então uma correção para essa média móvel de novo pagou praticamente 300 pontos para um risco 175 pontos, 150 porque eu peguei um pouco atrasado, beleza? Mas quem segurou a operação, o mercado devolveu em V, né? Até montou uma estruturazinha para perder mínimo, né? Voltou, falhou em dar continuidade ao movimento para cima, né? A gente tem a possibilidade aqui nesse caso pegar as retrações desse movimento, beleza? O mercado veio falhar em 50%, até deixou esse padrãozinho vendedor aqui, né? Perdeu as médias, voltou, fez pullback, entregou mais um movimento e pagou 430 pontos. Depois, entregou uma barra de ignição, né? 1, 2, 3 de compra aqui. Quem estava confiante no cenário, talvez poderia ter comprado por essas regiões, né? Nessa falha de rompimento, né? E o mercado buscou a retração novamente de 50%. No final do pregão chegou até a romper o 61, mas o pregão terminou aqui. Estávamos em que? Trebson, né? 20 contra 200. E esse embuloado de médias aqui. A gente pode até ver aqui. Tá como o preço trabalhou. Para baixo, não consegue romper para cima. Volta, não consegue romper para baixo. Vai, não consegue romper para cima. Né? Estava dentro de um retângulo, né? A mesma região do pregão anterior. Beleza? Já está aqui marcado, mas eu vou tirar essa região daqui. Esse fibo do dia anterior, né? Para mim não tem importância aqui agora. Não tem importância. E vou pegar a retração de quinta-feira. Beleza? E para semana eu vou fazer aqui no gráfico semanal, ó. Semanal. E vou pegar agora ao contrário. Deixa eu ver se o movimento foi esse. Vamos pro diário. Ó, foi esse mesmo. Cada para baixo, o mercado corrigiu, ó, até os 50%, né, desse movimento de baixo aqui. Se a gente analisar direitinho no diário aqui, ó, o mercado veio buscar quem? O 61.8, mas ele armou também um pivôzinho de baixo ancorado na 20 aqui. E tem alvo no 7640. Eu vou deixar até essa projeção aqui, beleza? Pelos 5 minutos, ó, tem alvo aqui embaixo, né? Eu vou tirar isso aqui depois, certo? Mas o mercado corrigir até o 61.8. Tanto pode
buscar essa máxima novamente, como pode, né? Montar a estrutura e vir buscar a mínima, ou até esse primeiro alvo aqui, beleza? Caso o mercado venha romper essas regiões, eu ainda posso trabalhar com o Fibo de todo esse movimento de baixo aqui, certo? Que esse pivôzinho de baixo aqui. Poderia trabalhar, ó, caso o mercado venha romper aquelas regiões, com o Fibo dessa forma, certo? Seria uma retração de 50%, próximo a 7.640 aqui. Mas não gosto de trabalhar, de deixar no gráfico aqui, por quê? Porque esse movimento já foi corrigido. Pode até 1.8, né? Outra venda bem linda aqui, na terça-feira. Beleza? Então, para mim não tem tanta importância. Vamos analisar o Ibov aqui, só para a gente finalizar. O Ibov, vamos lá. Vinha bem esticado, né? Bem esticado, buscou a região dos 97 mil, certo? Tem uma projeção aqui, eu acho que eu tirei. Tem uma projeção aqui, mas acabei tirando. Né? Falei, tem a possibilidade do mercado vir o quê? Trocar a polaridade nessa região, né? E ele veio, deixou esse padrão aqui 2 torres, né? Não conseguiu trabalhar acima da média móvel de 20. Acho que aqui tem uma média móvel de 34 períodos, ó, média móvel de 34. O mercado agora iniciou, né, um processo corretivo dessa pernada de correção, né? Veio buscar aqui a retração de 50%, certo? A região dos 100 mil. E temos a possibilidade dele vir fazer uma correção um pouco mais ampla nesse movimento de baixo aqui. Eu até apaguei a retração porque enquanto não iniciasse, para mim não teria lógica, certo? Mas a gente pode até trabalhar aqui, ó. Coloca logo aqui. Não vou pegar nem todo esse movimento amplo aqui. A gente pegar todo esse movimento, ele buscou a retração de 38. Vou pegar esse movimento aqui, ó. Buscou a retração de 50%. Por que esse movimento aqui? Porque o mercado deu essa pancada para baixo, acumulou nessa região, né? Daqui, né, iniciou essa pernada de baixo. A gente tinha uma indecisão aqui ainda, certo? Então o mercado buscou quem? A retração de 50. A gente sabe como a retração de 50 funciona no índice. Outra coisa. Um pouco mais perfeito. Com retração de 50. Mas essa troca de polaridade é onde? Sempre importante a gente analisar a região que o mercado está trabalhando. Aqui, ó. Buscou a troca de polaridade. Então a região, né? As médias continuam ainda inclinadas para baixo, descendentes, né? Então temos a possibilidade de dar continuidade desse movimento e vir buscar aqui embaixo. Ou, como ele já fez outras vezes, né? Ficar brigando nessa região. Da mesma forma que brigou aqui para romper, ele pode ficar brigando aqui para perder a região dos 100 mil. Beleza? Mas, o diário foi esse, né? Com a nossa revisão semanal, trabalhando para a semana que vem. Gostaria de vender índice, comprar dólar, né? Mas, como mencionei, o dólar ainda pode cair mais um pouco, né? Podem buscar regiões de liquidez, beleza? Queria que ele abrisse sem gap, né? Mas devido a essa formação, é capaz de ele abrir com gap, beleza? Mas, o dia de hoje é esse.